Graça e paz, meus queridos. Tudo bem? Vamos estar dando andamento, então, ao estudo de 1 Coríntios no capítulo 6 e, se Deus permitir, até o final do ano nós teremos lido até o capítulo 8 de 1 Coríntios. Amém? No começo do capítulo 6, você vai perceber ali a indignação de Paulo a respeito das situações que está sendo levada aos tribunais romanos e não aos santos da igreja para serem resolvidos. Eu acredito aqui ser questões de financeiras, né? Ganância, cobiça, essas questões que ocorriam dentro da igreja de Corinto e que eram levados aos tribunais romanos. Paulo então está indignado por essa atitude dessas pessoas, ao invés de trazerem aos pastores, aos líderes, aos presbíteros, aos sábios da igreja, aos anciãos da igreja, levam essas situações para serem resolvidas com pessoas que são incrédulos, com aqueles que não têm empatia, com talvez aqueles que não tenham compaixão, né? Com talvez aqueles que não conheçam o amor de Deus. Então Paulo está indignado com essa postura dos irmãos da igreja de Corinto. No versículo 2, a palavra julgamento, ela aparece por 3 vezes no versículo 2, mas as 2 primeiras vezes que aparece, ela tem o sentido de julgamento, mas ela também tem o sentido de governo. A palavra utilizada no grego original ali é crino. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é assim que estava escrito. Crino. Crino, ela tem o significado de julgamento, mas ela também tem o significado de governo. E das duas formas que nós interpretarmos, eu acredito, tá? Isso é um pensamento meu, é uma interpretação minha. Das duas formas, há como se interpretar de forma correta. E há como se defender há respaldo bíblico para as duas interpretações, né? Se você interpretá-la como julgamento, eu vou abrir aqui Mateus 19, 28, acho que é isso, Mateus 19, 28. Mateus 19, 28, ela me dá respaldo a respeito da palavra crino sendo interpretado como julgamento. Diz assim, olha, Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, poderemos julgar. Então, a interpretação como julgamento cabe dentro desse contexto. Mas se você colocar a palavra governo, e eu vou estar lendo agora como a palavra governo, também não vai ficar fora do contexto. E diz assim, 1 Coríntios 6, versículo 2, ou não sabeis que os santos hão de governar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser governado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? As 2 vezes que aparece a palavra julgar, ali a palavra crino. Já nessa terceira vez que aparece a palavra julgar, já não é mais a palavra crino, é uma outra palavra, não vou me lembrar agora, não vou me recordar, mas sim, aqui significa julgamento. Então, interpretar a palavra crino como governo também há respaldo bíblico. E eu vou estar lendo aqui Apocalipse 2, 26, e diz assim, Apocalipse 2, 26. Acho que é isso. Apocalipse 2, 26. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Em Daniel 7, 27, ele está dizendo assim, o reino, o domínio, o poder será dado aos santos do Altíssimo. Então, você vai perceber que nós iremos governar. A palavra diz que nós iremos governar com Cristo os reinos. Então, tanto a palavra julgar como governar, elas cabem dentro desse contexto. Depende da mensagem que você quer transmitir ao povo, né? No entanto, a palavra julgar, na terceira vez que aparece no versículo 2 e no versículo 3, eu entendo ali sim que é o julgamento. E quando fala sobre julgamento dos anjos, penso que esse julgamento é o julgamento dos anjos caídos, daqueles que não guardaram seu estado original, como diz Judas no versículo 6. Aqueles que não guardaram seu estado original, né? Então são os anjos caídos. Nós iremos, juntamente com o Senhor, como nós iremos julgar também esses anjos caídos e aprovar a sentença que o Senhor determinar sobre eles, o qual nós já sabemos, né? Irão para o lago de fogo do inferno.
Então, nós iremos estar nesse julgamento, nós iremos estar junto com o Senhor, governando com o Senhor, e nós iremos julgar os anjos também, aprovar a sentença do Pai. No versículo 4, mais uma vez ali, demonstra a indignação de Paulo, né? Praticamente, eu interpreto como a mesma coisa que ele está dizendo no versículo 1. Ele está indignado com aquilo que eles estão fazendo, né? Está dizendo assim no 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis para um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Ou seja, eu entendo esse nenhuma aceitação na igreja, que são os ímpios, que são os incrédulos, aqueles que não partilham da mesma fé que o cristão. Então, eles estão levando isso aos tribunais de incrédulos, aqueles que não são aceitos na igreja, de gentios, de pessoas pagãs, e não buscando o conselho dos sábios da igreja. Paulo está indignado quanto a isso. No versículo 5 ele já começa assim, ó, para vergonha vou-lo digo. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Isso é uma vergonha. Eu creio assim, olha, é uma vergonha. Primeiro, por que é uma vergonha? A primeira coisa que eu entendo que é porque é uma vergonha é porque há situações nesse sentido dentro da igreja, esses problemas dentro da igreja. Não deveria haver esses problemas, e isso ele vai citar novamente ali no versículo 7. É uma vergonha ter essas situações dentro da igreja. E segundo, qual que é a outra vergonha? Não haver ninguém em condições de conduzir essas causas, de determinar julgamento, ou determinar sentenças nessas situações. E a Bíblia diz aqui no versículo 2 que são coisas mínimas, não são coisas grandes, não são situações difíceis de lidar, são coisas simples. Não necessitaria levar a um tribunal romano, era só sentar e conversar, né? Mas não, eles levam ao tribunal romano. Então é uma vergonha isso, ter esses problemas e não ter ninguém em condições de conduzir esses problemas, né? E aqui no versículo 5 eu penso que Paulo está novamente, assim como disse nos capítulos anteriores, Paulo está exortando a humildade daquele povo, exortando aquele povo à humildade, né? Paulo está sendo até de certa forma irônico. Olha, não há nenhum sábio entre vós que possa julgar essa situação. Por que eu estou dizendo que ele está sendo irônico? Porque havia uma arrogância muito grande dentro dos coríntios por conta da sua sabedoria, da sua cultura, né? Por conta do seu conhecimento, né? Eles eram filósofos, sofistas, mestres, professores. Então, eram pessoas que tinham um conhecimento, né? E ele está dizendo assim, olha, não há nenhum sábio entre vós que possa julgar essas coisas. Dentro da igreja não há ninguém que tenha sabedoria, conhecimento para julgar isso. E nos versículos 2 ali, 3 e no 9 também vai falar isso, ele sempre diz assim, ó, não sabeis isso, não sabeis aquilo, não sabeis isso. Né? Então o que ele está querendo dizer? Olha, vocês são tão sábios e não sabem isso. Vocês são tão inteligentes, mas não sabem que isso vai acontecer. E vocês são tão estudiosos, mas não há ninguém com sabedoria suficiente para conduzir esses problemas sem que seja levado a tribunal romano, sem que nós sejamos envergonhados por conta dessas situações. Então Paulo ele está sendo irônico, eu penso que ele está sendo irônico. E quando eu digo isso, eu digo que é uma interpretação minha. Talvez amanhã, se eu ler esse versículo, talvez daqui uma semana, se eu ler novamente, talvez tenha uma interpretação diferente, talvez outra pessoa leia e tenha uma interpretação diferente, mas essa é a interpretação que eu tenho, que Paulo está sendo irônico. Olha, vocês são tão inteligentes, se consideram tão inteligentes, são tão orgulhosos de sua sabedoria, e não há nenhuma pessoa em condições de julgar essas situações a ponto de ter que levar aos incrédulos essas causas. É isso, creio que é isso que Paulo está dizendo nesses versículos, né? No versículo 6 ali, ele é a mesma coisa, né? Ele diz assim, olha, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão e isso perante a incrédulo. Vocês não estão julgando, vocês não estão
dando direção nenhuma, então tem que ir lá para um tribunal de pessoas que não creem em Jesus Cristo para resolver as situações que poderiam ser resolvidas dentro da igreja, sem escândalos, sem fazer muito alarde sobre isso, né? E isso é uma vergonha entre vocês. E aí ele diz no 7, e aí é o que eu falei para você, que repete mais ou menos aquilo que diz no 5. Ele diz assim, ó, o só existir entre vós essa demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo, no 8, fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Né? Esse versículo fica muito claro. Ó, vocês já são derrotados, vocês não entenderam absolutamente nada a respeito do reino de Deus. Né? Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o dano? Não, mas ao invés disso, vocês é que cometem o dano, vocês é que cometem a injustiça uns contra os outros. Vou dar um pequeno exemplo aqui, e vou colocar dos dois lados, tanto o empresário que vende, quanto a pessoa que compra. Às vezes a pessoa que compra não tinha necessidade de comprar, compra e não paga. Não precisava ter comprado. É mais ou menos isso, né? Aí o empresário que vende, às vezes ele cobra mais daquilo que ele poderia cobrar, né? Ele cobra muito a mais, além daquilo que ele tem muito lucro em cima disso. E ele vende para um irmão. Isso também é errado. Ou então assim, o cara que compra, ele vai pagar, só que acontece um problema dentro da casa dele que ele não tem condição de pagar, ou ele paga o produto que ele comprou, ou ele compra comida para casa dele, vamos colocar dessa forma. E o cara que vendeu não quer saber, então vai lá na justiça e entra e fala, não, vai pagar de qualquer forma, não quero saber, não mandei você comprar. Ou então o cara que não paga fala assim, eu não vou pagar. Não, o cara é rico, ele que se vire, eu não posso pagar, eu não vou pagar. Você tá entendendo? Então, assim, Paulo está dizendo assim, por que vocês não sofrem injustiça? Por que o empresário não perdoa e por que o outro não paga? Por que vocês não sofrem o dano? Não, vocês são gananciosos, vocês são cobiçosos, é mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer. Vocês são muito gananciosos, vocês não querem sofrer a injustiça, vocês preferem serem os injustos do que sofrerem a injustiça. Sabe aquela pessoa que ela acha que o cara vai passar a perna nela e antes do cara passar a perna nela, ela fala, não, eu vou passar a perna nele primeiro? Nem sabe se a pessoa vai ser injusta com ele, mas já é injusto com o cara com medo de sofrer a injustiça. Então é mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer no versículo 7. Olha, vocês não entenderam nada, vocês já são derrotados, vocês não entenderam nada do reino de Deus. No reino de Deus você tem que ser humilhado para ser exaltado, você tem que ser o último para ser o primeiro, você tem que ser o menor para ser o maior, você tem que servir a todos se você deseja ser servido. Sirva a todos se quiser ser o melhor, se quiser ser o primeiro. Se você quiser ser o maior, seja o menor. Então, não entenderam nada a respeito do reino de Deus. É isso que Paulo está... Eu creio que é isso que Paulo está querendo mostrar para eles. Olha, vocês estão aí fazendo injustiça uns contra os outros. E aí no versículo 9 até o 11, ele fala assim, olha... Mas vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Eu creio aqui que Paulo está falando assim, olha, vocês estão fazendo injustiça uns contra os outros e se esqueceram da palavra, olha, os injustos não herdarão o reino de Deus. Talvez aqui Paulo quer forçar um arrependimento, né? Ele está querendo que haja um arrependimento da parte deles, de uma certa forma forçada, né? Amedrontando, botando medo sobre eles, mas a ideia, eu creio que seja que Paulo está querendo trazer o arrependimento de suas atitudes, né? Que eles se arrependam das atitudes que eles estão tomando, né? Então, Paulo está falando, olha, os injustos não herdarão o reino de Deus. Vocês não sabem disso? Então parem de cometer injustiça uns contra os outros. E ele vai citando mais um monte de coisas daqueles que não herdarão a terra. E dizendo assim, olha, vocês eram desse jeito. No versículo 11 ele fala assim, ó, vocês eram desse jeito, mas vocês foram comprados pelo sangue de Jesus, vocês foram justificados. Agora vocês não são mais desse jeito. Vocês não são mais assim. Não ajam dessa forma mais. Antes sofra a injustiça. Vocês eram assim, mas Deus enviou seu Filho Jesus e Jesus morreu numa cruz para pagar e perdoar todos os seus pecados. Não ajam mais dessa forma.
né? E o que nos leva ao versículo 12, o tão conhecido versículo 12, né? O versículo 12 eu vou até estar lendo aqui para vocês. O versículo 12 diz assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas. Talvez Paulo citou quem eles eram, né? Para agora contestar a partir do versículo 12, né? Ele diz assim no versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Mais uma vez eu penso aqui, isso uma conjectura, né? Quando nós dizemos assim, tudo me é lícito, a impressão que eu tenho é que é bem característico de pessoas que são filósofos, daqueles que são estudiosos, olha, tudo me é lícito. Então, é bem característico de pessoas que são detentores do saber, aqueles que estudam bastante, tudo me é lícito, né? E aparentemente, né, partindo desse pressuposto, deveria ser algo que deveria ser dito com frequência entre eles para justificar as suas atitudes e até mesmo os seus erros, seus pecados, né? Sabe aquele pensamento assim, olha, Deus perdoa os nossos pecados, né? Não precisa se preocupar, Jesus já morreu por nossos pecados, né? Não precisa, entre aspas, ter uma vida transformada. Cristo, ele perdoa os nossos pecados de ontem, de hoje e perdoará os nossos pecados de amanhã. Sabe esse pensamento? E ainda sabe aquele pensamento? Não, a Bíblia não fala nada a respeito disso. Tudo me é lícito. A Bíblia não é enfática, ela não fala de uma maneira mais concisa, não fala tão especificamente sobre esse assunto. Então, tudo me é lícito. Não é assim que a gente, talvez, tomamos algumas atitudes em relação às coisas que a Bíblia não abrange e dizemos, não, tudo me é lícito. Nem tudo me convém, mas tudo me é lícito. Então, Paulo está querendo corrigir essas atitudes. Eu penso que Paulo, quando diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né, esse ditado, tudo me é lícito, ele está querendo corrigir essa atitude, né? Como eu disse nos versículos anteriores, ele recorda de quem eles eram, né? E eles não podem ser dominados novamente por essas coisas. Então, Paulo está pedindo para que eles mudem sua atitude. Mudem, olha, deixem de ser injustos, deixem de ser idólatras, deixem de ser roubadores, deixem de ser maldizentes. Vocês não podem viver isso. O Senhor já perdoou seus pecados, mas vocês não podem permanecer em pecado, né? Quando eu leio esse versículo, também rapidamente me lembro de Hebreus 6,6. Eu vou estar lendo aqui Hebreus 6,6 para vocês, que diz assim, olha, Hebreus 6,6. E caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Então, assim, quando nós cometemos os mesmos erros do nosso passado, continuamos cometendo esses erros, né? Não é um pecado, foi um deslize, não, é algo assim até mesmo premeditado. Nós estamos novamente crucificando a Jesus Cristo. O Senhor nos deu a graça, né? O favor imerecido. E Romanos, também me lembro de Romanos, vou abrir aqui Romanos, se eu não me engano, 6 também, deixa eu ver, 5. Romanos 5... diz assim, olha, o 20, o 21 e Romanos 6, 1 e 2 eu vou ler. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Olha, e é uma resposta àqueles que dizem, não, o Senhor perdoa os nossos pecados, né? Então, se a graça, ela abundou a nossa vida, então vamos continuar pecando, errando, para que a graça aumente em nós? Não. Se nós morremos como que nós vamos viver em pecado se nós morremos para ele? Então, tudo me é lícito? Sim, tudo te é lícito, mas nem tudo convém. Não convém você viver ainda em pecado, né?
o fato de Cristo perdoar os nossos pecados não nos dá a liberdade nem o direito de vivermos em pecado. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Cristo morreu por nossos pecados, então, já que ele morreu, eu posso viver de qualquer forma, porque ele já vai perdoar. Não. Se nós morremos com ele para o pecado, não tem como nós vivemos ainda em pecado. Né? O fato de Cristo, vou repetir, o fato de Cristo morrer por nossos pecados, perdoar os nossos pecados, não nos dá liberdade de permanecermos em pecado. Né? Então, isso já responde a questão assim, olha, então ele vai perdoar amanhã, ele vai perdoar depois, então vamos continuar fazendo. E a graça vai abundar em nós, né? Vai superabundar em nós. Não, né? Nós morremos para o pecado. E a questão de coisas que a Bíblia não fala sobre o assunto. Por exemplo, tatuagens, filmes, novelas, seriados, jogo de futebol, videogame, né? A Bíblia realmente não abrange esses assuntos, ela não fala sobre esses assuntos, mas aquilo que a Bíblia não condena e que talvez não haja condenação na Bíblia a respeito disso, eu gosto de usar 2 versículos. O primeiro versículo é 2 Timóteo 3, a parte B do versículo 4, que diz assim, olha, mais amigos dos prazeres que amigo de Deus. E Tiago 4,4, a parte B também desse versículo, diz assim, ó, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tem certas coisas que a Bíblia realmente ela não condena. Coisas que o mundo nos oferece que não há nada na Bíblia a respeito disso. Mas eu gosto de usar esses versículos para que a gente possa medir essas coisas. Por exemplo, não é pecado assistir um filme, não é pecado você jogar videogame, não é pecado você jogar futebol, assistir futebol, gostar de algum esporte, gostar de alguma coisa. Não é pecado. Mas a partir do momento que nós nos tornamos mais amigos desses prazeres que o mundo nos oferece, nós nos tornamos então inimigos de Deus. Não é isso que 2 Timóteo 3,4 está falando? Olha, mas quando vai chegar o tempo em que os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí Tiago diz assim, ó, aquele que pois quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, certas coisas não são pecados, tudo me é lícito. Mas tem coisas que não convêm, tem coisas que começam a dominar sobre nós. É isso que Paulo está dizendo ali no versículo 12, não me deixarei dominar, né? Então, nós não podemos nos deixar dominar por essas coisas, né? Você pode assistir um filme? Pode. Você pode jogar videogame? Pode. Você pode jogar futebol, assistir futebol? Pode. Mas será que isso não está te dominando? Será que esse tipo de coisa não está te dominando? Né? São coisas que a Bíblia não fala, não é clara em relação a essas coisas, até porque não existia, né? Mas eu gosto de usar esses 2 versículos ali para a gente ter uma ideia do que nós estamos fazendo. Não é errado? Não. Mas será que eu não estou perdendo muito tempo em rede social? Será que eu não estou perdendo muito tempo em Instagram, em Facebook, ou assistindo um seriado, ou assistindo futebol, ou jogando futebol? Mais do que... E isso tem se tornado um Deus para mim, tem estado à frente do próprio Deus. Não é pecado essas coisas, mas a partir do momento que nós colocamos isso à frente do Senhor, se torna um pecado. Né? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não se deixe dominar por essas coisas. Amém? É isso que está dizendo o versículo 12 de 1 Coríntios 6. A partir do versículo 13 aqui até o final, você vai perceber o seguinte. A maioria das religiões, elas prezam pela alma. Né? E o cristianismo também preza pela alma. No entanto, há uma importância no corpo. E essa continuação, do versículo 13 em diante, você vai perceber o valor do corpo para o cristianismo também. Né? No versículo 13 ali, a citação de estômago e alimento, assim como tudo me é lícito, é provável que essa seja uma citação assim, olha, uma citação dos filósofos lá, assim, ó, se eu estou com fome, eu como. Né? Então, o estômago é feito para alimento, o alimento para estômago.
por que Paulo usou isso? Porque ali eu creio que eles estavam querendo dizer assim, ó, se eu estou com fome, eu como. Então, se eu estou excitado, eu faço sexo, né? Assim como a fome é algo que você come para suprir a necessidade do corpo, você fazer sexo também é uma necessidade do corpo, isso não afeta a alma. Essa era a ideia dos filósofos. Olha, o alimento foi feito para o estômago, então o sexo foi feito para quem está excitado. Se eu estou excitado, eu vou e faço sexo, seja com quem for, como for, de que forma for, quando for. Né? Então, o que Paulo está dizendo é isso, né? Paulo está corrigindo também esse entendimento. Ele está dizendo assim, olha, o alimento foi feito para o estômago e isso vai morrer. Assim, porém, o corpo, é o que ele diz ali, olha, porém o corpo não é para a impureza, não é para o sexo, não é só para isso, mas é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Ele está querendo mostrar a importância do corpo. E aí a gente vai ver aqui a importância do corpo, né? No versículo 12, a primeira coisa que Paulo fala a respeito da importância do corpo. A primeira coisa está no versículo 14. Se o corpo não fosse tão importante, não precisaria ressuscitar, mas o Senhor ressuscitou a Jesus Cristo e também nos ressuscitará pelo seu poder. É isso que está dizendo aqui no versículo 14. Então, é importante o corpo. Por quê? Porque se não fosse importante, era só levar a alma ao Senhor. Não precisava ressuscitar o corpo, mas o Senhor ressuscitará o corpo. A segunda coisa está no versículo 15. Nós somos membros do corpo de Cristo. O nosso corpo é membro do corpo de Cristo. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo. E aí ele está dizendo assim, convém que o corpo de Cristo, né, é correto tornar o membro de uma prostituta, né? Por que ele está dizendo assim da prostituta? Por quê? Porque ali havia um templo de Afrodite em que havia mais de 1000 prostitutas dentro desse templo. E o sexo fazia parte de um ritual de adoração. Então, é isso que ele está querendo dizer. Olha, o corpo é para o Senhor. E nós somos membro desse corpo de Cristo. Convém que eu venha adorar ao Senhor em espírito, mas venha me prostituir com as prostitutas de Afrodite ali? Não, então assim, a importância do corpo é que nós somos parte do corpo de Cristo. Primeira coisa é que nós iremos ser ressuscitados do corpo. A segunda coisa, nós somos parte do corpo de Cristo. E a terceira coisa está no versículo 19. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus, então o próprio Deus habita em nós. Essa é a importância do corpo. O corpo é tão importante que o Senhor vem habitar em nós. Né? Então Paulo começa a defender, e eu percebo que ele usa essas três causas, né? Ele dá essas três respostas a respeito da importância do corpo. O corpo vai ser ressuscitado no último dia, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e nós somos membros do corpo de Cristo, né? O nosso corpo é membro do corpo de Cristo, e o nosso corpo... Isso no 15 e no 19, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual também é Deus. Então, o próprio Deus habita no nosso corpo, né? Então, ele está mostrando a importância do corpo. O corpo não é para o sexo, né? E você vai ver ali no versículo 18 que o corpo é tão importante que ele também, como é que eu posso dizer? Ele faz mal para o nosso espírito, para a nossa vida com o Senhor também. Mas isso nós vamos ver mais para frente, né? No versículo 16 aqui, né, talvez aqui seja um grande equívoco de muitas pessoas a respeito do casamento. A gente fala assim, olha, então ele se unirá à sua esposa e eles serão uma só carne. E a gente entende que é o casamento que nos faz uma só carne. Mas quando nós lemos o versículo 16, nós percebemos que não é o casamento que faz de nós uma só carne, mas é o sexo. Quando ele diz assim, olha, ou não sabeis que o homem se une à prostituta, que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Então, o sexo nos torna uma só carne, não o casamento em si. Todos entenderam? Espero que entendam isso. O sexo é que nos faz ser uma só carne e não o casamento.
Amém? E esse é um equívoco que muitas pessoas têm, uma interpretação que a maioria das pessoas tem, né? E aí, no 17, ele diz, e quando nós nos unimos ao Senhor, nós somos um só espírito com ele. E aí, o versículo 18 diz assim, ó, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquela que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, né? Aqui a explicação de Paulo a respeito do pecado da imoralidade, né? Ao cometer esse pecado, nós pecamos contra a casa de Deus, a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. Então, há consequências espirituais, há grandes efeitos espirituais, e não somente no corpo, assim, nós somos uma só carne com a pessoa que nós acabamos tendo relacionamento sexual. Não, mas ela traz consequências espirituais. Por quê? Porque nós somos corpo, parte do membro do corpo de Cristo, nós somos morada do Espírito Santo, e esse corpo é necessário para ressuscitar no último dia, né? E então eu entendo assim que há grandes efeitos espirituais quando nós nos relacionamos. O pecado da imoralidade sexual traz grandes efeitos espirituais por conta de sermos a morada do Senhor, bem como complicações sociais. Ela afeta a comunidade, ela afeta a igreja. Ela afeta o corpo de Cristo. Por exemplo, um cara que está dentro da igreja, ele acaba tendo uma relação sexual com uma outra pessoa, ele é casado e acaba tendo uma relação sexual com uma outra pessoa da igreja, ele está afetando o corpo de Cristo, o corpo dele mesmo sendo morada, mas o corpo de Cristo sendo ali, nós todos sendo membro. Ou então qualquer outra pessoa que está dentro da igreja e comete um adultério, e isso afeta todo mundo, falando, não acredito que essa pessoa fez isso. Nossa, essa pessoa era isso, essa pessoa era aquilo, era uma inspiração para mim. E essa pessoa acaba afetando o corpo de Cristo, né? Quando ele diz assim, olha, a imoralidade pega contra o próprio corpo da pessoa, mas o próprio corpo de Cristo também. Ao cometer o pecado, as pessoas se espantam, né? As pessoas ficam, não acredito que fulano fez isso, não acredito que Beltrano fez aquilo. Então, peca contra o próprio corpo e o corpo de Cristo. Amém? Assim sendo, né, no 19, nós somos o corpo do Espírito, nós somos santuário do Espírito Santo, então nós não somos mais donos de nós mesmos, né? Quando nós entramos numa aliança com o Senhor Jesus Cristo, nós dizemos assim, ele é nosso Senhor e Salvador. Ele não é somente Salvador, ele não é somente um Redentor, mas também é o nosso Senhor. E o Senhor significa ser dono, ele é nosso dono, nós pertencemos a ele, né? E o 20 diz assim, ó, porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A salvação ela é de graça, nós temos esse entendimento. A salvação ela é de graça porque Cristo comprou com a própria vida e pagou um alto preço pela salvação e nos deu. Então ela é de graça, ela é graça imerecida, favor imerecido do Senhor, porque nós não tínhamos condições de comprarmos a salvação, nós não tínhamos condições de adquirirmos a salvação, e ela foi paga pelo próprio Deus vindo à terra como filho, e através dessa morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz, é que a salvação foi comprada. O sangue dele vertido na cruz nos trouxe a redenção, nos trouxe a graça redentora. Então, ela é de graça porque Cristo já pagou por ela. Amém, meus queridos? Então, espero que todos tenham entendido. Não sei se ficou confuso, mas se ficou confuso, por favor, entre em contato com a gente para que a gente possa esclarecer da melhor forma possível, né? O que eu quero trazer aqui é um entendimento sobre esses capítulos, sobre esses versículos, mas não tenho todo o entendimento, mas aquilo que eu puder passar para vocês, eu quero compartilhar, tá bem? Deus abençoe vocês e até a semana que vem com o capítulo 7. É um capítulo mais extenso, mas na semana que vem nós estaremos falando sobre o capítulo 7 de 1 Coríntios. Deus abençoe.